Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. A gente vai falar hoje sobre o crack, dependência do crack e o craving. Essa é uma série de palestras, né, que o Sarad organizou para falar sobre a interface entre psiquiatria e neurologia no ambiente hospitalar. Quero agradecer a toda a organização, o pessoal aí do DGA, do NEAD, que apoiou na organização, o Dr. Fernando, e todo o pessoal aí da equipe do Sarad, CAPS Lençóis Paulista, os residentes, colegas aí da neuro, da psiquiatria, outros médicos e profissionais de outras áreas, né, que são da saúde. E eu vou começar falando um pouquinho sobre as estrelas dessa noite, né, a coca, que seria a folha, digamos assim, a forma mais pura, a cocaína e o crack, né. Então, são drogas que têm o mesmo princípio ativo. Então, quando a gente fala de uma, a gente vai estar se referindo à outra, né? Principalmente o crack e a cocaína, tá? Vamos focar mais no crack, mas é importante a gente saber que o mecanismo de ação delas é muito parecido. Então, a coca, ela vem de uma folha, né, que se chama Erythroxylum coca, que através de alguns processos, ela pode se transformar numa pasta básica, dali se transformar num pó, que é a cocaína, ou em forma de pedras, né, de cristais, que seria o crack. Um pouquinho de história, né, o consumo da folha da coca, ele remonta a mais de 5.000 anos, né, pelos povos andinos ali da América do Sul, né, eles mascavam essa planta para ter, suportar melhor a fome, o cansaço e as altas altitudes, né, quando eles trabalhavam a baixíssimas temperaturas, né, então a coca, ela dava um estímulo, né, mascar essa folha para eles conseguirem fazer essa função, não sentirem tanto frio, conseguirem trabalhar. Inicialmente, os espanhóis observaram, né, os efeitos psicotrópicos dessa planta nos nativos, e eles proibiram o consumo por associar a rituais religiosos, até demoníacos, que eles consideravam, possivelmente por alguns efeitos psicotrópicos, de alucinações, de paranoia, que a gente vai falar mais adiante. Mas eles começaram a utilizar a folha da coca para tratar feridas, ossos quebrados, constipação, resfriados, né, e acharam tão interessante que levaram essa folha para a Europa em meados de 1580. E aí o tempo foi passando até que, por volta de 1860, um químico chamado Niemann, ele extraiu o alcaloide da folha da coca e ela passou a ser utilizada ali na Europa, né, inicialmente ela compunha bebidas famosas, né, então, por exemplo, o vinho Mariani, um vinho italiano que o próprio Papa Leão XIII consumia bastante, apreciava, indicava. A Coca-Cola, né, até 1903, ela continha o princípio ativo da folha da coca. Posteriormente, ela foi utilizada para tratar a dependência de morfina. Depois, como analgésico, né, o próprio Freud, ele utilizou em pacientes e em si mesmo, tá? Depois ela foi utilizada em cigarros, em líquidos, em pós, pela companhia Parke Davis, e em pouco tempo o seu consumo se disseminou, né, por toda a Europa, mas também em pouco tempo foi verificado o seu potencial aditivo, né, e aí começou a ter uma certa restrição no consumo. O crack ele vai surgir mais recentemente na história, por meados da década de 80, 1984, aqui no Brasil, né. Inicialmente ele surge nos Estados Unidos, nos bairros mais periféricos, pobres ali em Los Angeles, Miami, Nova York, e aí em pouco tempo se percebeu, né, que tinha um alto potencial adictivo e passou a ser realmente proibida devido à tendência dos usuários, né, de repetir aquele efeito de bem-estar, de euforia, né, e se percebeu que era uma droga com alto potencial, assim, de causar fissura, de causar dependência química. Então, aqui nesse esquema aqui que eu mostro para vocês, mostra o processo de fabricação dessa droga, né? Então, se macera a folha, pulveriza com alguns solventes, né? Álcool, benzina, parafina ou querosene, e pode ser adicionado carbonato de cálcio, ácido sulfúrico, para obter essa pasta básica, que ela é bem concentrada, ela tem 90% do sulfato de cocaína. Essa pasta, ela não pode ser consumida direta porque ela tem impurezas, né? Pode ser bastante tóxica. Então,
eles fazem uma série de processos para purificar, obtendo o bazuca ou a merla, né, que é essa forma bem básica da droga, né, e a partir da merla, né, você adicionando amônia, bicarbonato de sódio, ela vai se precipitar em cristais, dando origem ao crack, né, ali na década de 80, nos Estados Unidos, foi a origem. A partir da pasta básica também pode ser obtido a cocaína, mas adicionando outras substâncias, né, o ácido clorídrico, o éter, acetona, e aí você fabrica o pó, que é o cloridrato de cocaína. A pureza dele vai variar de 15% a 90%, depende dos aditivos que eles colocam. Então, muitas vezes, para adulterar a droga e para poder vendê-la a um custo mais baixo para o traficante, ele adiciona talco, ele adiciona leite em pó, pós brancos que vão ali se misturar com a cocaína. Então, a pureza da cocaína vai depender muito, digamos assim, da fidelidade ali do produtor, do traficante, né? E, inicialmente, lá nos Estados Unidos, antes mesmo de chegarem no crack, eles, a partir da cocaína, adicionando éter sulfúrico, fizeram uma forma da droga que chamava freebasing, com a base livre. Só que ela rapidamente foi extinta porque tinha um potencial explosivo muito grande, né? Então, aqui, só para a gente ter ideia, a gente está falando da mesma, digamos assim, substância, do mesmo princípio ativo, né? Mas utilizado de formas diferentes aí pela população ao longo da história. Vou falar um pouco de epidemiologia, né? Como que é o uso de cocaína hoje no mundo, cocaína e crack, tá? Então, se sabe que é um problema de saúde pública, né? Porque é uma droga que envolve muitas recaídas, complicações clínicas e psicossociais, em torno de 13,4 milhões de pessoas no mundo, né? É uma estimativa de que são usuários dessas drogas, tá? E corresponde a 0,3% da população entre 15 e 64 anos. Nos Estados Unidos, o uso da cocaína ao longo da vida, ela chegou a 14,3% nesse estudo. É um estudo um pouquinho antigo, porque não tem mais dados mais recentes epidemiológicos, né? E o do crack, 2,4%. E a prevalência do uso de cocaína em 2011 foi 1,4%. Se você pegar a população inteira dos Estados Unidos, vai ter muita gente, né, usuário dessa substância. É uma droga associada com risco alto de violência, de prisão, de atividade sexual de risco, né, sem proteção. E a cocaína injetável, muito associada aí a hepatite B, hepatite C, HIV, né, pelo compartilhamento das agulhas. Aqui são os estudos, né, que eu fui citando. Como que é no Brasil essa epidemiologia, né? Então, o crack chegou aqui na década de 90, né, foi feita uma primeira investigação em São Paulo, e se constatou que o perfil do usuário eram homens, né, sexo masculino, idade menor de 30 anos, sem emprego, né, baixa renda, baixa escolaridade, com famílias desestruturadas e múltiplas drogas. Então, inicialmente, né, o crack foi associado a um perfil, assim, de alta vulnerabilidade, digamos assim, né. Mais recentemente, a gente vai ver que os estudos puxaram outras classes sociais, o envolvimento de um outro perfil de usuário. Tá? A cocaína, ela dobrou o consumo de 2001 a 2005, segundo esse estudo, né? A taxa de uso na vida em 2005, nesse mesmo estudo, foi de 2,3%. Então, comparando com os Estados Unidos, a gente ainda está engatinhando em termos de uso de cocaína, mas provavelmente, né, hoje, 15 anos depois, esse consumo está muito maior do que essa taxa descrita aqui no estudo. E a prevalência maior de uso é na população sexo masculino, de 25 a 34 anos. Né? Nessa população, chega a uma prevalência de 5,2%. Tá? Então, é um número considerável. O crack, a taxa de uso na vida aqui no Brasil, em 2005, foi 0,7%, prevalência maior, mesmo grupo, né, citado pela cocaína, um início cada vez mais precoce, né, antecedido por uso de álcool, de tabaco, e nesse estudo, aqui o número 5, né, de Oliveira e Napa, um estudo de 2008, ele já traz que qualquer classe social, né, poderia estar afetada pelo uso de crack. Então, inicialmente era um usuário mais desestruturado, sem renda, sem família, sem escolaridade,
e agora atingindo cada vez mais outras classes sociais, outros níveis socioeconômicos. Forte relação com homicídios, com o tráfico, né, e o crack, o uso de crack. Isso foi observado em estudos em várias capitais brasileiras, então Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, tá? E o crack fortemente associado com comorbidades psiquiátricas, então transtornos de humor, em especial a depressão, ansiedade e contra dependências químicas, a dependência de álcool, que é bastante o perfil que a gente acaba atendendo no SARAD, né, dependência cruzada, né, de álcool e de crack, ou um uso associado dessas drogas, talvez um uso nocivo de álcool, mas uma dependência mais focada no crack. Tem um estudo muito interessante sobre o perfil do usuário de crack no Brasil, na verdade, vários estudos, né, seriados aí. Então, esse estudo do Bastos e Bertoni, de 2014, ele pegou usuários regulares de crack, né, e a estimativa é que existam 370 mil no Brasil em 2014, tá? 35%, eles correspondem a 35% dos usuários de drogas, né, drogas em geral, nas capitais do Brasil. O perfil desse usuário são também jovens, né, homens jovens, poliusuários, então não fazem uso apenas do crack, mas também de álcool, de tabaco, de múltiplas substâncias, de cor negra, baixa escolaridade, situação de rua e sem emprego fixo. 40% dos indivíduos em situação de rua, nesse estudo do Bastos, eles eram usuários regulares de crack, né, mostrando que essa situação de vulnerabilidade pode explicar aí o consumo do crack. Tem um estudo muito interessante do Ribeiro, de 2010, que fala que existe um grupo de usuários, né, de crack que faz um uso ininterrupto há mais de 10 anos. Isso indica uma adaptação à cultura do uso, porque inicialmente havia uma crença de que esses usuários, eles iam morrer muito cedo, né, até pelo envolvimento com crime, com tráfico, as comorbidades clínicas que o crack traz, né, overdose, risco de infarto, de AVC, mas não, existe um grupo que persiste no uso, né, ininterruptamente, há mais de 10 anos, né, porque eles, digamos assim, se adaptam àquela cultura de uso, né, tem os prejuízos, faz um tratamento por um tempo, para de usar, volta a usar, mas geralmente eles estão numa situação de grande vulnerabilidade, e isso é muito importante da gente saber porque vai direcionar ações e políticas públicas, né, então qualquer ação que diminua a vulnerabilidade dessa população, né, tire as pessoas da rua, enfim, teoricamente, né, por esses estudos, vai diminuir o consumo e as consequências daí do uso do crack. Falar um pouquinho do tratamento de complicações e mortalidade ainda na epidemiologia, né? Então, os usuários de crack e cocaína, dentre os dependentes químicos, são os que têm a maior taxa de abandono no tratamento, tá? Então, várias pesquisas de dependência química apontam isso. Quanto às complicações clínicas, eles têm diversas complicações, né, pulmonares, cardiovasculares, infecciosas, nutricionais, complicações materno-fetais, né, então a gestante que faz uso de cocaína e crack, prejudicando aí o neném, né, o feto, complicações dentárias e o risco de overdose, né. Se sabe que o uso crônico, ele deteriora a cognição desses indivíduos, as habilidades socioemocionais, então vai aumentar esse isolamento, esse abandono familiar, e cada vez mais piorar a condição física, mental, social daquele indivíduo. Tem uma alta taxa de mortalidade nos primeiros anos de consumo, né, tanto que foi aquele estudo que eu citei para vocês no slide anterior, né, existe um grupo que sobrevive, digamos assim, por mais de 10 anos fazendo esse uso. Em um estudo do Ribeiro, 2007, eles pegaram usuários que tiveram alta de uma unidade de desintoxicação, ali na Unifesp, né. Após 5 anos, a taxa de mortalidade deles chegava a 18%, né, e relacionada basicamente a homicídios, né.
Em relação às comorbidades psiquiátricas, então, eles têm maior vulnerabilidade a transtornos de humor e tentativas de suicídio. Então, os usuários de crack e de cocaína. Bom, então, a gente teve um geral aí sobre crack, epidemiologia. Vamos falar agora da dependência química, né, a parte mais neurobiológica do assunto, né. Então, se sabe que a dependência química é uma doença crônica, recidivante, complexa, né, digamos assim, o órgão-alvo, né, é o cérebro, né, aí a gente tem uma representação, um corte sagital, com as áreas responsáveis por visão, audição, sensibilidade, área motora, né, a gente vai focar um pouquinho nesse circuito da recompensa, que é essa parte mais roxa, representada em roxa nesse diagrama. Então, uma doença que ela modifica a estrutura e o funcionamento do cérebro, tá? Essas alterações cerebrais vão depender da droga, de abuso, a forma, né, de uso, se é a fumada, se é aspirada, se é injetada, de fatores genéticos, né, próprios do indivíduo, de fatores comportamentais, ambientais, né, então uma doença biopsicossocial, espiritual, né, e por ser uma doença complexa e multidisciplinar, né, ela vai requerer um tratamento muito complexo e interdisciplinar, mais do que multidisciplinar, né, uma conversa entre todas essas abrangências e áreas de atenção a esse problema. De acordo com a CID-10, né, proposta pela Organização Mundial de Saúde, os critérios diagnósticos de dependência química seria, em algum momento do último ano, dos últimos 12 meses, a pessoa apresentar 3 ou mais critérios desses descritos, né? Então, acho que vocês estão cansados de saber, mas só para reforçar. Então, um forte desejo, né, uma compulsão para consumir aquela substância psicoativa, dificuldade de controlar o início do uso, o término, a quantidade que eu vou consumir, critério de abstinência, né, que é, digamos assim, um mal-estar pela falta daquela substância, pela redução do consumo daquela substância, a tolerância, que seria uma necessidade cada vez de doses maiores para obter aqueles mesmos efeitos que a pessoa obteve inicialmente, né, euforizantes, progressivo abandono dos interesses e o aumento do tempo da pessoa para obter a droga, para ingerir ou para se recuperar, digamos assim, daquela ressaca que a droga vai trazer. E a persistência do uso, apesar da evidência clara de prejuízos físicos, sociais, enfim. A CID-11, é uma atualização, né, da CID-10, ela vai propor um diagnóstico se tiver um uso contínuo, diário ou quase diário, por no mínimo um mês. Então, ela vai ser um pouquinho mais rígida, né, então, vai dar mais diagnósticos, digamos assim, do que a CID-10, tá? A CID-10 você precisa um tempo maior para fazer o diagnóstico de dependência. A CID-11 já abrange um período menor, então, digamos assim, diagnóstico mais precoce para fazer uma intervenção mais precoce. A DSM-5 é uma classificação da Associação Psiquiátrica Americana, né? Ele vai propor que existe um contínuo, né? Diferente do DSM-4, que propõe que existe um uso abusivo, nocivo, diferente da dependência química, o DSM-5 vai propor que é um espectro, é uma continuidade, né? Esse transtorno por uso de substâncias, ele pode ser leve, se a pessoa tiver 2 a 3 critérios, moderado, de 4 a 5 critérios, ou grave, maior ou igual a 6 critérios. E ele pede para avaliar no período mínimo de 12 meses, ele traz 10 critérios, bem similares do DSM, do CID-10 que a gente viu anteriormente, tá? A diferença é que ele aboliu aquela clássica divisão entre uso abusivo ou nocivo e dependência química, que tinha no DSM-4. Ele vai incluir o craving como critério, o craving que é a fissura, a gente vai explicar mais adiante, que isso não tinha no DSM-4, e ele vai excluir a dependência de múltiplas drogas, tá, desculpa. As críticas a essa nova classificação da Associação Psiquiátrica Americana é que
esse sistema de classificação, ele acaba causando uma maior patologização do fenômeno. Então, mais pessoas vão receber o diagnóstico, né, de transtorno por uso de substâncias, e não necessariamente são dependentes químicos, como a gente compreendia anteriormente. Elas podem fazer um uso nocivo, né, até às vezes leve, mas ser qualificada como, né, um transtorno de uso de substâncias moderado, nesse critério mais recente. Falar um pouquinho dos circuitos cerebrais, né? O pessoal da neuro está aí para reforçar isso para a gente. Tem vários circuitos cerebrais envolvidos na dependência química, tem alguns específicos, né, para o comportamento de busca da substância, tem alguns ainda mais específicos para o craving, que é aquele desejo louco de correr atrás da droga, né, que a pessoa faz tudo para obter a droga. E o circuito da recompensa, que é o que a gente mais entende, não só dependência do crack, da cocaína, mas praticamente todas as substâncias, né? O da recompensa, ele vai envolver uma região aqui, que é o núcleo accumbens, que está em vermelho, a região da amígdala, não está nesse diagrama, mas no próximo eu vou mostrar para vocês. O de busca relacionado também com accumbens, com o globo pálido, tálamo, córtex órbito frontal. Eu vou passar um pouco mais rápido, porque o pessoal que não tem tanto domínio, assim, da localização anatômica, né, anatomia, neuroanatomia, é um pouquinho mais chato de entender. E o craving, associado ao craving ou fissura, seria o córtex pré-frontal, o hipocampo e a amígdala. Bom, a gente entender, né, em suma, o sistema límbico, ele está relacionado com a regulação das nossas emoções, né? Todas as áreas cerebrais envolvidas com regulação de emoção, memória, prazer e recompensa, que seria esse circuito da recompensa, e o nosso comportamento social. Então, ele tem várias estruturas, né, que estão mencionadas aqui no diagrama, com destaque aqui para o núcleo accumbens, que é esse em laranjinha, tá? Relacionado ao comportamento de busca e de recompensa. O córtex pré-frontal, em azul, seria o nosso controle inibitório, né? Eu quero fazer uma coisa, mas aquilo não está muito certo, então eu vou inibir aquele comportamento. Tá? A amígdala, a região associada com medo, emoções, aprendizado, recompensa, e o circuito ali de luta ou fuga, né? Quando nos deparamos com um predador, nós podemos ter um comportamento, né, controlado ali pela amígdala de lutar ou de fugir, né, então isso é desencadeado nessa região em roxinho, tá. O hipocampo, que está aqui, né, próximo da amígdala, né, essa área em roxo, associada ali à memória, orientação espacial, e outras regiões aqui citadas também, tálamo, hipotálamo, giro do cíngulo e septo. Então, essas estruturas todas são relacionadas ao sistema límbico, mais especificamente o circuito do prazer. Então, o sistema de recompensa do nosso cérebro, ele está relacionado a todos os comportamentos que fazem a manutenção da nossa vida, da nossa espécie, né? Então, são comportamentos que propiciam alimentação, acolhimento, proteção, sexualidade, né? Comportamentos que trazem prazer, satisfação. Né? Esse circuito da recompensa, basicamente, ele tem três pontos, né? Um neurônio que fica ali no tronco encefálico, na área tegmentar ventral, outro neurônio que vai ficar no núcleo accumbens, e outro no córtex pré-frontal. É um circuito que vai se ligar, né, nessas regiões. No próximo slide vai ficar mais claro. Então, aqui, ó, essa bolinha em laranja, área tegmentar ventral, tá? Aqui, a via mesolímbica que vai comunicar essa área tegmentar ventral com o núcleo accumbens, que é essa bolinha em roxinho, tá? E do núcleo accumbens, esse neurônio vai ter projeções aqui para frente, né, para a região frontal do cérebro, através dessa via mesocortical, tá? Então, basicamente, o circuito da recompensa está relacionado com essa circuitaria aí neuroanatômica, tá? Aqui tem mais um esquema, tá? Então,
aqui área tegmentar ventral, tá? Vindo aqui para próximo do núcleo accumbens e se projetando aqui para o lobo pré-frontal. Tá? Aqui é um esqueminha de uma sinapse, tá? Com o neurônio pré-sináptico aqui em verde, liberando aqui umas monoaminas, né? Aqui todo o processo que tem de recaptação, né? O neurotransmissor volta para o neurônio pré-sináptico. Aqui embaixo, o neurônio pós-sináptico, né? Com os receptores aqui de dopamina, né? Essa dopamina, ela pode se ligar ao receptor e fazer uma comunicação de sinal, ou ela pode depois ser degradada e voltar para o neurônio pré-sináptico, e a gente vai ver qual que é a ação da cocaína nessa circuitaria, nessa sinapse, tá? Bom, o sistema de recompensa, ele pode envolver estímulos naturais, digamos assim, orgânicos, ou estímulos psicoativos, né? Dependendo do estímulo, o nível de dopamina vai ser diferente, tá? Então, um estímulo aqui da comida, que tem um diagrama, né? Ele libera um X de dopamina, digamos assim. O sexo, atividade sexual, libera bem mais. Tá? Quanto mais que uma substância psicoativa libera no nosso cérebro, né? Então, isso é uma pergunta que, né, bem interessante, talvez 1000 vezes mais, 10.000 vezes mais, né? Então, para a gente entender o que acontece na sinapse, aqui seria um estímulo normal, em laranja as moléculas de dopamina liberadas na sinapse, fazendo ali a transdução do sinal no neurônio pós, aqui os receptores, né? E aqui, do lado direito, a gente vê uma grande quantidade aí, né, de laranjinhas aqui, de neurotransmissores na fenda sináptica, e uma molécula aqui vermelha, né, bloqueando a recaptação dessa dopamina para o neurônio pré e fazendo um excesso de dopamina nessa fenda. Obviamente, esse sinal, essa transdução de sinal vai ter um nível, uma intensidade muito maior do que o estímulo natural de comida, de sexualidade, enfim. Por isso, o grande potencial aditivo das substâncias psicoativas, né, no caso, a cocaína e o crack. Então, para a gente entender, né, aqui seria um esquema do sistema de recompensa por estímulos naturais acima e por estímulos com psicotrópicos, né, com substâncias psicoativas. Então, através da alimentação, do esporte, da nossa carreira, a gente tem motivações, né, que ativa circuitos neuronais, que a gente explicou anteriormente, e vai produzir uma recompensa, né, um nível de recompensa. A pessoa inicia um comportamento de uso de substância, ela meio que mitiga esse sistema motivacional normal, porque a substância ela vai ativar muito mais os circuitos neuronais de recompensa, né, gerando aqui, né, um comparativo da recompensa, né, muito maior, muito mais rápida, muito mais prazerosa, só que isso vai gerar tolerância, abstinência, vai gerando os critérios que a gente viu para dependência, né, e esse comportamento ele vai se repetindo e inibindo, né, mitigando, de forma que os estímulos naturais passam a perder, né, aquela motivação, não produz, não chega aos pés do prazer que a droga pode causar. Então, o indivíduo, ele entra nesse ciclo, tá, e basicamente ele perde o circuito normal, tá. Bom, para a gente entender o porquê da dependência química, o mecanismo de tolerância é um dos mais importantes. Quanto mais a pessoa se utiliza da droga para obter aqueles efeitos euforizantes iniciais, acontece uma neuroadaptação. Então, naquela sinapse que eu mostrei para vocês, né, tinha o neurônio pré-sináptico aqui no esquema A, e o neurônio pós. Né? Então, aqui em amarelinho são tanto de receptores, né, que captam a dopamina ali na fenda sináptica. Conforme eu vou utilizando a substância, né, eu vou usando cada vez mais, eu tenho uma disponibilidade maior de neurotransmissor, de dopamina aqui na fenda, e aí o meu neurônio pós-sináptico, ele fala, bom, eu não preciso de tanto receptor, porque se eu tenho um monte de dopamina aqui, eu vou diminuir a minha produção aqui, porque
não preciso de tanto para ter o mesmo estímulo, né? Então, acontece uma down regulation, diminui o número de receptores pós-sinápticos, porque houve uma neuroadaptação, tá? Então, a pessoa vai precisar de doses cada vez maiores daquela substância para provocar aquele mesmo estímulo dopaminérgico no neurônio pós, porque ela tem menos receptores, né? Desenvolveu a tolerância, uma neuroadaptação. O mecanismo de abstinência, de craving, ele está relacionado com outro processo, que seria quase que a contradição da tolerância, né? Então, se você tem uma manutenção prolongada do bloqueio de recaptação da dopamina, né, aumentando ali a disponibilidade de dopamina na fenda, o que vai acontecer no neurônio pós? Ele pode fazer uma upregulation, né? Ele pode aumentar a quantidade de receptores ali, fazendo uma neuroadaptação, tá? E isso vai causar fissura e abstinência, tá? Então, são vários estudos, né? Esse aqui é um dos mais antigos, dos primeiros que detectou esse mecanismo. Esses mecanismos vão acontecendo ao mesmo tempo, tá? Tanto tolerância como mais tempo de uso, abstinência e craving, de forma que aquele cérebro, ele se molda de forma quase que reversível, né, aquele padrão de consumo de substância. E fica difícil, mesmo anos após o uso, a pessoa pode desencadear, até por mecanismos ambientais e comportamentais, esse processo de craving, porque ela tem um cérebro neuroadaptado, com mais receptores ali no neurônio pós, promovendo esses sintomas desconfortáveis aí do craving. Aqui são mecanismos comportamentais, né, da psicologia comportamental, né, que a droga, ela liberaria dopamina, né, prazer, recompensa, e isso levaria a um reforço positivo, né, levando a pessoa a buscar novamente aquela sensação, tá, entrando nesse circuito do reforço positivo. Por outro lado, a falta da droga, ela vai reduzir, né, vai ter uma queda brusca da dopamina na sinapse, promovendo sintomas de abstinência. E isso, né, a abstinência, a fissura, a vontade de buscar novamente, vai causar um reforço negativo, ou seja, vai buscar a substância para diminuir o desconforto que a abstinência está trazendo. Mas o reforço negativo também vai colocar o indivíduo, né, digamos assim, repetindo aquele comportamento indefinidamente. Bom, mecanismos de ação mais neurotransmissores do crack, da cocaína, também da coca, né, da folha da coca. Basicamente, ele vai inibir essa enzima, né, que faz a recaptação não só da dopamina, que a gente viu do circuito de recompensa, mas também de serotonina e de noradrenalina. E, além disso, ele tem um mecanismo agonista direto, porque ele vai ocupar aquela proteína transportadora de dopamina, tá, que fica no neurônio pós. Então, ele vai se ligar ali como se ele fosse uma dopamina, tá, e, ao mesmo tempo, ele vai inibir que a dopamina natural, né, que foi liberada aqui na sinapse, ele vai impedir que ela volte para o neurônio pré, que limpa essa fenda sináptica. Então, vai ficar muita dopamina disponível aqui, e os receptores hiperativados, receptores do neurônio pós, tá? Então, voltando um pouquinho. No caso da dopamina, como a gente viu, vai aumentar a concentração e tempo de ação desse neurotransmissor ali na fenda sináptica, aumentando a sensação de prazer, de euforia, de recompensa, até mesmo de poder. Isso vai gerar alta confiança e em alguns casos, até agressividade, tá? No vermelhinho ali, na noradrenalina, né? Também vai haver um aumento de concentração e tempo de ação, principalmente mais a nível periférico, tá? Eu vou mostrar mais adiante um diapositivo que fica mais claro. Isso vai gerar um aumento de frequência cardíaca, de pressão arterial, tremores, dilatação da pupila, né, a midríase, um aumento da destreza muscular, da inquietação, justamente aquele circuito da amígdala, né, de lutar ou fugir, né, para a pessoa se defender, né, porque ativa essa circuitaria também. Então, esses seriam os efeitos do crack e cocaína mais a nível periférico. E a serotonina também vai aumentar a concentração, tempo de ação, efeito reforçador, eu quero usar mais, porque é bom, porque é estimulante, porque é euforizante. Basicamente nessas 3 monoaminas, tá? Então aqui
novamente o esquema, tá? O crack e a cocaína são agonistas dopaminérgicos, então eles fazem o papel da dopamina ali, eles imitam a dopamina, né? E eles também bloqueiam a recaptação da dopamina em laranjinha para o neurônio pré, sendo que ela fica em excesso aqui na fenda sináptica, e com o tempo vai ocorrer um upregulation, um aumento desses receptores, desses transportadores em azul, que quando você não usar droga, vai ter uma depressão, uma diminuição brusca aqui da dopamina, até porque naturalmente a pessoa não vai produzir mais aquela dopamina com alimentação, com atividade física, enfim. E essa upregulation vai provocar o craving, a fissura, né? Está relacionada também com sintomas de desconforto da abstinência. Aqui um esqueminha, então, à esquerda seria o efeito do crack, da cocaína, né, aumentando aqui a liberação, não, desculpa, à esquerda, dopaminérgico, né, aumentando a liberação de dopamina em laranja, os efeitos de euforia, perda do apetite, insônia, às vezes agressividade, alucinações auditivas, visuais e táteis, que a gente vai ver, estão associadas à psicose cocaínica, e mais a nível periférico, à direita, né, aqui em verdinho, ela inibindo a recaptação da noradrenalina ou norepinefrina, de forma que a sinapse fica carregada de norepinefrina, e isso vai ativar o sistema adrenérgico, o sistema nervoso simpático, né, que vai causar taquicardia, hipertensão, arritmias, dilatação da pupila, sudorese, tremor, que são os efeitos aí da intoxicação por essas substâncias. Bom, de efeitos agudos, né, e crônicos. O crack, por ter uma absorção pulmonar, ele tem um início de ação praticamente imediato, tá? Então, fumou ali a pedra, vai ter uma euforia, uma sensação rápida, né? Que vai durar em torno de 5 minutos, tá? Então, daí o potencial adictivo dele ser maior do que o da cocaína, porque o usuário, em pouco tempo, ele vai querer repetir aquela sensação, ele vai ter uma redução maior de dopamina, depois que passa esse efeito dos 5 minutos, ele vai buscar cada vez mais e com curtos intervalos de tempo ele vai buscar o crack. A cocaína depende da forma de aplicação, né, ou injetável ou cheirada intranasal, mas ela tem um início mais lento e a duração de 20 a 40 minutos, dependendo da forma, né, que você utilizar. Os efeitos imediatos, como nós vimos, duram de 30 a 40 minutos, euforia, ansiedade, sensação de ausência de medo, de poder, excitação, insônia, aumento da agressividade, perda de apetite, descarga simpática, né, aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial, vasoconstrição, dilatação da pupila, suor e salivação. E os efeitos a médio e longo prazo vão estar associados à tolerância e dano cerebral. Então, se sabe que a cocaína e o crack, eles podem causar hipóxia e isquemia em áreas cerebrais, em especial região pré-frontal, né, em outras regiões também, então causando cada vez mais dano, né, dependendo do tempo de uso e da predisponibilidade do indivíduo. Pode causar falta de ar, né, silicose, dependendo aí do que for adicionado ao pó da cocaína, desnutrição, dor de cabeça, síncope, neuropatias periféricas, tem um efeito, né, deletério muscular, né? Na abstinência, ele vai provocar o crash, né? Que seria muito semelhante a uma depressão aguda, né? Eu vou explicar mais detalhes adiante. Disforia, irritabilidade, deterioração motora, perda da memória e concentração. Essa deterioração motora, ela se dá pela rabdomiólise, o efeito de rabdomiólise ou de quebra aí das proteínas do músculo, tanto o crack e a cocaína pode ter, tá? Semelhante que a gente observa quando o paciente ele está em delírio tremens com excesso de tremor, ele vai, digamos assim, queimando aquela musculatura e tendo um aumento ali da CPK, que pode lesar o rim dele, tá? Bom, existem outros mecanismos ainda de neuroadaptação descritos para o crack e a cocaína. Então, além da tolerância, existe a sensibilização, sensitização e o kindling.
Então, a tolerância, a gente já entendeu, né, que é a necessidade de doses cada vez maiores para obter o mesmo efeito euforizante. Usuários crônicos de cocaína, eles podem desenvolver essa sensibilização ou tolerância reversa. O que que acontece, né? Mesmo com doses, né, menores da cocaína, pode acontecer que com o tempo de uso, o usuário ele vai perceber um aumento da atividade motora, quando ele está sob efeito da droga, estereotipias, então comportamentos meio bizarros, meio automatizados, agressividade, desconfiança, mesmo com doses menores, tá? Então, antes ele usava 30, 40 pedras, e ele precisava de muitas pedras para começar a ter essa sensação esquisita. E com o passar do tempo, mesmo com baixas doses, nossa, com 2 pedrinhas ele tá tendo esses sintomas esquisitos, né? Quer dizer que ele se sensibilizou e está tendo um efeito quase que aversivo, né? Isso explica muito o mecanismo da psicose cocaínica, né? A pessoa desenvolve alucinações e delírios, né? Então, é uma psicose mesmo induzida pela substância. E o efeito Kindling, que ele é descrito não só na dependência química, mas também na neuroprogressão de várias doenças, até mesmo esquizofrenia, transtorno bipolar, né? Então, se sabe que a cada surto desses transtornos, ou conforme a pessoa usa cronicamente essas drogas, ela vai promover um aumento de disparos neuronais, como se houvesse ali um abrasamento, o cérebro ficasse sempre, né, semi-ativado, né, em brasa. E isso pode acontecer mesmo após o uso intermitente de baixas doses de cocaína. Então, não precisa ser um usuário pesado, com critérios ali de dependência química para desenvolver esse tipo de neuroadaptação. E aí, ele pode contribuir para o surgimento de sintomas psicóticos, paranoides, mesmo em usuários de uso intermitente, tá? Pelo efeito Kindle. Então, isso explica por que a psicose pode acontecer tanto em usuários intermitentes, como usuários mais crônicos, ali, pelo mecanismo ou de Kindle ou de tolerância reversa. A gente tem uma ideia das fases de abstinência. Então, é descrito na literatura uma fase de rush, ou exaustão, que é um esgotamento físico e psíquico do usuário após um uso ininterrupto. Geralmente, eles fazem um uso em padrão de binge, né, como a gente fala do binge drinking no álcool, né. Então, o usuário ele fica usando, às vezes, 2, 3, 4 dias sem se alimentar, sem beber água, na rua, buscando ali intensamente aquele prazer, até que ele entra em exaustão, né, ele não consegue mais. Então, ele fica extremamente esgotado, né? Por isso que, quando a gente recebe alguns pacientes, assim, no SARAD, eles ficam dormindo, às vezes, 3, 4 dias, às vezes não querem nem acordar para comer, para tomar banho, que é uma coisa muito, muito pesada, né? O crash, eles pode se iniciar de 15 minutos após o uso, ou até 3 a 4 dias, né, de abstinência. Então, ele se parece com aquela depressão que eu comentei com vocês. O paciente vai ter desânimo, necessidade de muito sono, uma lentificação, uma irritabilidade, não quer se alimentar ainda, uma queda de atenção, de concentração, ansiedade, e até mesmo sintomas paranoides, tá? Então, é importante a gente se atentar para esse período, porque muitas vezes o paciente vai pedir alta antes do tempo, ele não está bem para ir embora, ou vai ficar agressivo com a equipe, né, para a gente poder manejar esse paciente bem, ajudá-lo a sair dessa fase. Depois que ele passa disso, ele vai entrar, propriamente dito, na abstinência, né, que se inicia de 12 a 96 horas após esse crash, né, esse estado depressivo, e pode durar de 2 a 12 semanas. Então, o período que os nossos pacientes ficam no SARAD é curto, né, 2 semanas, no máximo 4, mas se sabe que pode se estender até 12 semanas, com piora do humor, irritabilidade, uma agressividade desproporcional ao estímulo, né, falta de prazer nas coisas habituais, em qualquer coisa, porque a droga causava muito prazer e agora o estímulo natural do sistema de recompensa ele está mitigado, né? Ansiedade, fissura, muito sono ou pouco sono, hiperfagia, né? Começa a se alimentar demais, parece que para recuperar aquela perda, tremores, dores musculares e movimentos involuntários. E por fim a gente chega na extinção,
que ela pode ser de meses a anos, né, após a cessação do consumo da substância, e vai se normalizando esses sintomas, a pessoa ainda sente pouco prazer nas atividades diárias, ela tem uma dificuldade de planejamento, de assertividade, até porque algumas áreas cerebrais, né, foram danificadas, ou a pessoa não teve a oportunidade de desenvolver algumas habilidades, né, pela circuitaria normal, pelo comportamento saudável, normal, e eventualmente ela pode ter fissura, e mesmo o craving, às vezes há relatos de mais de 10 anos pós-abstinência, da pessoa ter o craving, né, um desejo compulsivo ali de procurar a droga, mesmo após 10 anos sem usar. Tá? Isso está associado aí a gatilhos, às vezes ambientais, ou mesmo internos do indivíduo, para vocês verem como que essa neuroadaptação, ela fica no cérebro muito tempo, né? Então, o craving seria esse desejo intenso pela droga associado ao desconforto da abstinência. E está relacionado a uma hipofunção dopaminérgica. Então, aquela circuitaria, ela ficou prejudicada pelo uso crônico da droga, pela liberação crônica de muita dopamina. Quando você para de usar, vai ter uma queda, né, uma hipofunção natural, que seria da dopamina. Mas, afinal, o que é isso do craving, né? Então, é um desejo urgente, incontrolável de usar a droga, né, que afeta o pensamento, o humor, as sensações, todo o comportamento do usuário. E, como eu mencionei para vocês, pode ter gatilhos externos relacionados ao condicionamento ambiental, né, psicologia comportamental estuda bem isso, ao gatilhos internos, né, emoções, frustrações, rupturas afetivas, né, por imagens funcionais, né, o SPECT, o PET, a ressonância magnética funcional, esse craving, ele é, digamos assim, ele é medido, comprovado, por um aumento do fluxo sanguíneo numa região cerebral que eu vou mostrar para vocês, né? Quando os dependentes simplesmente veem imagens relacionadas à droga. Então, se eu mostrar para um dependente químico, né, ali uma figura, uma pedra, uma pessoa usando ali na Cracolândia, isso pode, simplesmente essa foto, né, um estímulo, condicionamento ambiental externo, vai ativar essa região aqui do cérebro, tá? Então, tá em vermelho, quer dizer que tá mais glicose ali, tá funcionando mais essa região. É a mesma sensação que a gente tem agora quando vem essa picanha e imagina, né, o fim de semana, churrasco, então ativa essa mesma região cerebral, ou quando a mulherada ali de TPM se depara com uma figura de um chocolate, de um doce, então a gente ativa essas mesmas áreas que o dependente químico ativa quando ele entra na fissura, no craving. Então, isso resulta da upregulation, daquela neuroadaptação que eu comentei com vocês, daqueles transportadores que estão no neurônio pós-sináptico, dopaminérgico, e advém da hipofunção dopaminérgica, né, um sistema que foi muito massacrado ali pelo uso crônico de substância e que ficou hipofuncionante. Por que é importante saber isso, né? Que a fissura é um marcador muito importante, segundo os estudos, do uso de cocaína e crack. Tem estudos relacionando quais são os preditores da fissura. Pode ser a frequência do uso de cocaína, o período que está a abstinência, ou relacionado ao método de consumo. Tá? Então, quanto mais rápido o tempo de ação, por exemplo, o crack, né, maior vai ser a fissura daquele indivíduo. Tem um estudo que demonstrou que o período de fissura foi inversamente proporcional à intensidade da fissura. Então, quanto mais tempo de fissura, menor a intensidade dela. E quanto maior o tempo de fissura, menor a intensidade dela. É meio confuso, né? Mas, basicamente, para explicar esse fenômeno, tem alguns estudiosos aí. Então, resumindo o que a gente falou até agora, nós vimos que as drogas, elas alteram o funcionamento cerebral, elas causam danos psicossociais, isso vai levar a um isolamento, a um comprometimento cada vez maior da recuperação desses indivíduos, né, e vai ser mais difícil de tratar. Né. A maioria dessas alterações cerebrais, felizmente, é reversível, mas para reverter, como a gente viu que ocorre uma vasta neuroadaptação, é um processo lento, longo, permeado aí de recaídas, né, ameaçado por essas recaídas, tá.
Então, o tratamento, ele tem que levar em conta todas essas alterações cerebrais que acontecem, né, pelo uso de substâncias, os prejuízos cognitivos, emocionais e sociais, né, do indivíduo. E a grande dificuldade da gente tratar a dependência de cocaína e crack é justamente que faltam fármacos que reduzam essa fissura, né? Diferente, por exemplo, né, do álcool, que a gente sabe, do naltrexona, do piramato, né, assim, o que diminui a fissura do crack e cocaína, né? Então, a gente ainda não tem uma definição muito clara pelos estudos, né? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, eu não vou focar muito nisso, porque senão a gente precisaria de uma outra aula, muito além desse sistema dopaminérgico de recompensa, né, existem outros circuitos que modulam o sistema dopaminérgico, que envolve o sistema de monoamina, serotonina, noradrenalina, o sistema GABA versus o glutamato. O GABA é o neurotransmissor inibitório do nosso sistema nervoso central e o glutamato excitatório. Então, tanto um quanto o outro vão modular esse sistema de recompensa dopaminérgico. Também há estudos mostrando que o sistema canabinoide e o sistema colinérgico também pode estar envolvido nessa modulação do sistema de recompensa, e tem vários outros estudos, tá, gente? Só para a gente ter uma ideia aqui, então eu coloquei estudos falando modelo sobre monoaminas, a base neurobiológica, que então, que neurotransmissores que vai envolver, o que vai acontecer ali com os receptores, se up regulation, se down regulation, e os estudos em curso baseado nessas teorias, né? Então, um agonista parcial dopaminérgico, diminuindo a fissura, o antagonista D1 e D3, são receptores diferentes de dopamina, né? Provocando a extinção da busca pela droga, e sintomas de desconforto, e por aí vai, né? Envolvendo teorias até da psicologia, do reforço condicionado, as áreas cerebrais que afetam. Então, aqui uma diversidade de estudos e de possíveis medicações, tá? Que podem atuar aí farmacologicamente na dependência química. Aqui, só para destacar para vocês, né? Em relação a esse modelo do controle cortical, que envolve aquela região inibitória, né, o drive inibitório do córtex pré-frontal, tem estudos com os estimulantes, como modafinil, reduzindo a fissura e melhorando a cognição. Então, aí tem um leque aí de estudos, de possibilidades, né, ainda não muito bem definidas, mas em curso. Vamos falar um pouquinho do sistema colinérgico, tá? A gente falou do dopaminérgico, recompensa. O que o sistema colinérgico tem a ver com tudo isso, né? Então, ele modula de forma oposta o circuito dopaminérgico, o circuito de recompensa, e ele regula não só o sistema de recompensa, mas várias funções, né? Cognitivas, afetivas, comportamentais, os nossos movimentos, né? Então, a gente sabe que os transtornos, por exemplo, Parkinson, vai afetar essa parte aí colinérgica, motivação, desejo, atenção, aprendizado e memória. Então, o sistema colinérgico, poxa, está envolvido com quase tudo, né? Tem estudos animais mostrando que o animal, ele se autoestimulava e se autoadministrava e tinha uma preferência de local, por condicionamento, né? Quando se fazia uma ablação seletiva dos neurônios colinérgicos. Isso mostra, então, que os neurônios colinérgicos, eles têm uma modulação naquela região da recompensa, que é o núcleo accumbens. Tá? Se você dá escopolamina, que é um anticolinérgico, para esses animais condicionados, né, a se injetar a droga, isso vai modificar o condicionamento, tá? Então, a partir desses estudos, né, eles chegaram a pensar no biperideno, que é utilizado aí como um antagonista, né, colinérgico. Será que ele poderia reduzir a busca da substância? Poderia prejudicar, digamos assim, esse condicionamento por afetar a memória de evocação do indivíduo? Né? Então, esses estudos aí teóricos, né, vão mostrar, sim, que o biperideno ele pode aumentar a dopamina na região do núcleo accumbens, e isso tem um efeito positivo com relação às dependências químicas, tá?
Vou falar bem geral das medicações que a gente tem usado para crack e cocaína, tá? Então, o topiramato, de 200 a 400 miligramas, doses altas, tá? Ele vai agir aumentando o tônus GABAérgico, que é inibitório, e inibindo o glutamatérgico através desses receptores AMPA, né? Então, ele vai dar uma sossegada ali no cérebro, né? Vai ficar hiperestimulado pelo glutamato. Isso vai causar uma redução de dopamina no núcleo accumbens, aquela área do prazer, da recompensa, e vai reduzir os efeitos euforizantes. Então, mesmo que a pessoa utilize a droga, isso vale para o álcool, isso vale para o crack, para a cocaína, tá? Ele não vai ter mais o mesmo, né, o mesmo tesão, digamos assim, pela aquela sensação, né? Então, vai inibir o comportamento de busca. E algumas meta-análises, né, que são estudos mais aprofundados, com vários participantes, né, não acharam significância estatística para o topiramato, mas estudos controlados com placebo têm respostas bem positivas e assim, na prática clínica, a gente vê entre os colegas, assim, muita resposta positiva do topiramato para álcool, cocaína e crack. O disulfiram, que é o clássico antietanol, né, que a gente utilizava mais, né, para o álcool, né, porém, infelizmente foi descontinuado, está tendo uma luta para que ele volte, que é uma medicação barata, disponível no SUS, doses de 250 a 500 por dia. Além de ter o efeito anti-abuse do álcool, por inibir aquela enzima aldeído desidrogenase e provocar um efeito aversivo, um mal-estar se a pessoa beber, para o usuário de crack e cocaína é bem interessante, como a gente viu que eles são poliusuários, têm dependências cruzadas, o álcool geralmente é um gatilho para ele utilizar o crack. Então, o disulfiram ele vai reduzir o consumo motivado por esse gatilho, que é o uso de álcool. Além desse efeito, né, anti-abuse, o disulfiram, ele inibe essa outra enzima, dopamina beta-hidroxilase, que ela faz a conversão de dopamina para noradrenalina. Então, isso vai causar um aumento de dopamina no sistema nervoso e vai diminuir o desejo e o prazer pela cocaína, vai promover uma extinção comportamental daquele uso, tá? E, ao mesmo tempo, por aumento de dopamina, né, se a gente pensar, né, um esquizofrênico, um psicótico tem um excesso de dopamina em algumas regiões cerebrais ali associadas, né, ele vai ter ansiedade, alucinações, paranoia no uso. Então, vai ter um efeito aversivo. Né? Ele vai utilizar a substância, mas vai entrar numa bad ali, numa viagem ruim, numa paranoia, não vai mais querer usar, tá? Vai diminuir bem esse consumo. Então, o disulfiram, ele está associado à redução de taxas de recaída, especialmente causadas por estresse, os usuários de crack e cocaína. Pelas revisões sistemáticas, a resposta é parcial, mas estudos controlados, placebo controlados, têm uma boa eficácia, tá? O modafinil, como a gente citou naquela tabela, né, que é um psicoestimulante, doses de 200 a 400 por dia. No SARAD, a gente usa um pouquinho ali do metilfenidato, que é semelhante, né, o mecanismo de ação, digamos assim, são drogas estimulantes do sistema nervoso que vão bloquear a recaptação de dopamina e noradrenalina, né, e aumentar a concentração dessas no sistema nervoso. Então, teoricamente, isso vai melhorar aquela anedonia, aquela falta de prazer que o usuário tem pela hipofunção dopaminérgica, vai diminuir, né, a intensidade, a frequência da fissura e vai melhorar as taxas de abstinência, tá? Vai ter um aumento também da atividade glutamatérgica, né, que no dependente químico está deficitário, e isso, teoricamente, bloquearia o efeito euforizante da cocaína e ia diminuir, prevenir o comportamento de busca. Tá? Então, em ensaios placebo controlado, o modafinil, ele comprovou uma permanência maior no tratamento desses usuários e maiores taxas de abstinência. Em meta-análises com esses psicoestimulantes, infelizmente, os resultados ainda são inconclusivos, tá? A gente vê que a gente ainda está engatinhando nos estudos, né? Não tem nenhuma meta-análise, assim, né, robusta que fale, não, essa droga é o fármaco bom para dependência química de cocaína, de crack, né? Mas a gente tem algumas tendências aí que podem ajudar. E, para finalizar, eu queria trazer o biperideno, né?
A gente falou do sistema colinérgico modulando o dopaminérgico. Então, tem uma tese de mestrado no Dr. Luiz Dickmann, lá do pessoal da Unifesp, tá? Em que ele estudou o uso do biperideno para reduzir a fissura em usuários de crack e cocaína. Foi um estudo duplo cego, com utilização de placebo, randomizado, durante 8 semanas, com 111 pacientes, sexo masculino, nessa faixa etária aí, 18 a 50, e eles utilizaram um biperideno de 4 a 6 miligramas, mais a terapia cognitivo-comportamental em grupo, tá? O biperideno, então, é um anticolinérgico, tá? Que a gente utiliza ali para diminuir os efeitos, por exemplo, extrapiramidais, efeitos colaterais de alguns antipsicóticos, como o haloperidol, que às vezes deixa a pessoa rígida, com tremor, com dificuldade de deglutição. O biperideno vai diminuir esse efeito colateral, ou ser utilizado em outras doenças aí neurológicas. E aí eles mediram, né, a adesão ao tratamento, a fissura através dessa escala de Minnesota, a ansiedade e depressão através de escalas de Beck, e a quantidade de droga consumida no último mês, tá? Então, aqui, das pessoas que utilizaram placebo, foram 55, né, dependentes químicos, apenas 11 completaram o tratamento, então, 20%. Os que utilizaram biperideno, 24 concluíram ali o tratamento da terapia cognitivo-comportamental, né, foi um pacote ali que eles propuseram de tratamento, tá? E a diferença foi estatisticamente significante, então, os que aderiram, os que fizeram uso do biperideno, eles aderiram, eles ficaram mais até o final do tratamento, tá? Redução do consumo, então, 18% para os que utilizaram placebo e 44,5% para os que utilizaram biperideno, né? Também estatisticamente significativo, né? Um P menor que 0,01. Redução da fissura, então notem que no grupo placebo diminuiu a fissura em 19%, e no grupo do biperideno quase 40%, tá? Também estatisticamente significante. Então esse estudo, né, ele levanta essa lebre aí de que o bloqueio colinérgico pode ser promissor no tratamento de dependência de cocaína e crack. Então ele reduz o uso da droga, ele reduz a fissura e ele melhoraria a adesão aí ao tratamento ambulatorial, às terapias, né? Lembrando que é uma doença de enfoque multi-interdisciplinar, né? Que precisa estar sempre associada a práticas de psicoterapia, abordagens sociais, não só a farmacologia. E a nossa proposta é trazer isso para o SARAD, né? E criar um protocolo de avaliação e manejo da fissura dos nossos usuários, fazer isso através da avaliação, nessa escala de Minnesota, na admissão do paciente, ao longo da internação e na alta, né? A ideia é que os clínicos e psiquiatras apliquem isso, né, dependendo das respostas do paciente, é uma escala bem fácil, de 1 a 5 o paciente vai avaliar o grau de fissura que ele tem, e a minha proposta é que a gente use como indicadores, né, a redução dessa fissura, né, na admissão do paciente até a alta, que geralmente é de 2 a 4 semanas. A gente pode estudar também o quanto de medicação de resgate esses pacientes solicitaram, né, esses usuários em fissura. Será que com biperideno eles solicitam menos medicação, né? Eles pedem menos alta, então o tipo de alta que eles vão ter, se eles esperaram a alta da equipe, a alta qualificada, ou se os que usam biperideno, eles pedem mais altas a pedido, ou acabam ficando agressivos e recebendo altas administrativas, enfim, é uma coisa que para ser pesquisado e que pode ser bem interessante de fazer no SARAD. Aqui é a escala de Minnesota, tá? Vai ficar disponível aqui no Google Meets, no Google Aulas, tá? Mas basicamente ele vai preencher aqui de 0 a 10, né? Quanto de fissura que ele teve por cocaína na última semana, qual a intensidade? Com que frequência? Quantas vezes por dia que ele sentiu isso, né? E de 0 a mais de 20. Duração, quanto tempo que durou essa fissura? 0,5 minutos, 2 horas ou mais? Então, a resposta do paciente é só o médico clicar aí, né, no item, né? De maneira geral, como que a fissura por cocaína mudou em relação à semana anterior? Será que diminuiu com biperideno? Será que não alterou? Será que aumentou?
E como que você sente que a medicação modificou sua fissura pela cocaína ou pelo crack na última semana? Então, uma escala bem fácil, de fácil aplicação, tá? Aqui de referências bibliográficas, eu utilizei essa tese de mestrado do Dickmann, Dependência de Cocaína e Crack, da Unifesp, o estudo da possível redução da compulsão com miperideno, e o livro O Tratamento do Usuário de Crack, do Marcelo Ribeiro e do Ronaldo Laranjeira, pessoal da Uniad também. E tem vários outros artigos que eu fui citando, enfim, se vocês tiverem interesse, depois eu posso estar compartilhando essas referências aí com mais calma. Quero agradecer vocês e abrir aí para perguntas. Acho que vocês estão cansados, né, de tantos neurotransmissores às 9 horas da noite, mas a gente está aqui para abrir, assim, para uma conversa, para perguntas, e fico à disposição aí de vocês. Obrigado pela atenção. Dúvidas, perguntas, comentários. Obrigado, Rebeca, pela aula. Mais uma vez, obrigado. A Rebeca, quem assistiu já deu 3 ciclos de aulas de entrevista motivacional lá no Saraiva nos últimos meses. É um sucesso total também. A gente está muito contente com esse quórum que está dando essas aulas agora. E esse é um tema muito importante, um tema muito intrigante para nós, que a gente relaciona muito com a autoatendida. É uma dificuldade enorme que a gente tem lá no Saraiva de até conseguir diferenciar o que é uma autoatendida, um paciente que realmente ele não quer continuar o tratamento, ele acha que está tudo bem, ou é uma autoatendida por conta que isso é um sintoma de fissura, ou um sinal de fissura realmente. É difícil diferenciar isso ali, né? E é uma coisa que vai ser muito legal de estudar realmente, de ver esses números, esses indicadores. Será que a hora que a gente entra com uma medicação para fissura, esse número de autopedidos cai? Será que ela tem essa capacidade de ação rápida, assim, numa internação? Então, são algumas dúvidas que ficam para nós aí, que realmente vai ser muito interessante estudar, né? Sim. A ideia é colocar esse protocolo aí para funcionar, implantar no sistema, né? Para ficar de uma forma bem fácil, bem prática de utilizar nos nossos pacientes. E pensar que o biperideno é uma droga baratíssima, disponível no SUS, né? Que se realmente funcionar, é uma estratégia, né? Uma grande ferramenta que a gente tem nas mãos, né? Sim. Realmente, o topiramato, às vezes a gente tem dificuldade em uma paciente mantenha o tratamento depois do que a gente Sim. inicia no SARAD, né? A gente até consegue, tem disponível no hospital, mas os pacientes muitas vezes têm dificuldade de manter, né? Uhum. Sim. Perdendo isso vai ser mais fácil realmente, né? Sim. Legal. Pessoal da neuro quiser dar alguma contribuição aí, a parte de neuroanatomia, de circuitaria, enfim, até de manejo dessas drogas que vocês muitas vezes têm, né, para as patologias neurológicas, pode ficar à vontade, pessoal. Acho que estão todos. Pode. Oi, Rebeca, boa noite, Joyce aqui. Oi, Joyce. Tudo bem? Tudo Eu bem? queria começar só parabenizando pela sua aula, nossa, foi excelente mesmo. Queria aproveitar para dividir uma angústia, né? Quando eu vejo você falando da questão farmacológica, né? Primeiro, a primeira angústia é que a gente tem poucas coisas aí com evidência, e quando a gente trabalha no SUS, né, essa oferta fica pior ainda, né? Então, saiu agora o disulfiram do mercado, se a gente pensar que não tem topiramato, não tem modafinil aí
no SUS, né? Sim. Fico pensando que fica mais restrito ainda. Tem uma prática, né, de manejo de fissura que eu vejo que não é só do nosso serviço aqui no HC. Trabalho, por exemplo, em outros serviços que recebem pacientes, né, referenciados até do Cratode em São Paulo, tem uma prática corriqueira que eu vejo que é a introdução de clorpromazina, né, na verdade de neuroléticos em geral, mas eu não sei por algum motivo especial se há. É muito frequente a gente receber os pacientes, né, clorpromazina 25 de 8 em 8, né, Tá. e aí eu vendo você fazendo essa revisão aí mais do funcionamento mesmo, né, mais neurobiológico, fico pensando que até se a fissura, o craving está associado aí a uma hipofunção dopaminérgica, né, faz sentido até a gente pensar que a oferta de um neurolético nessa ocasião vai acabar culminando até numa piora, né, uma piora dessa função dopaminérgica, o que poderia até, claro que isso não necessariamente tem um correlato clínico, né, porque pelo contrário, no geral, eu vejo até os pacientes referirem melhora. Sim, sim. Sinceramente, eu tenho dúvidas se essa melhora é mais porque a gente ceda ao paciente, né, ou se realmente teria aí um correlato neurobiológico. Por outro lado, né, você traz aí a leitura que eu também desconheci agora do biperideno, né, parece bastante promissor, e fiquei aqui pensando, né, talvez por esse efeito do bloqueio colinérgico que a própria clorpromazina tem, se a gente já não está dando aí vamos dizer, um mini biperideno para os pacientes, né? Sim. Se a gente também não poderia se apoiar um pouco mais nisso. Uhum. Até onde eu sei, assim, da literatura que eu procurei, não consigo encontrar, né, nenhuma evidência para a gente usar e que sustente os neuroléticos. Será que seriam mais ou menos por aí? Você conhece algo nesse sentido? Tá. Então, muito bacana a colocação, Joyce. Inclusive, quero compartilhar com você que o nosso protocolo de atenção ao dependente químico lá em Lençóis Paulista, né, implantado em 2012, a gente colocou a clorpromazina como manejo de fissura para os dependentes, mesmo sabendo que existe essa questão teórica da hipofunção dopaminérgica, mas, assim, a maioria dos estudos que a gente vai ler, né, o uso dos antipsicóticos, na verdade, teoricamente, pioraria essa hipofunção, mais pelo efeito sedativo, né, digamos assim, aumentar o drive inibitório, aumentar, né, dar uma hipofunção aí nesse cérebro, talvez, através até do estimular o GABA, inibir o glutamato, sedar mesmo o paciente, ele vai ter menos comportamento de busca pela substância, vai ter mais sedação e menor busca, né, mas realmente não tem nenhum né, estudo que mostre, então a clorpromazina, por ter um efeitinho mais anticolinérgico, ela é mais adequada para o dependente químico, não tem nada que compare, né, com outros antipsicóticos, enfim. A gente acaba usando também porque é uma droga sedativa, barata, de disponibilidade fácil lá no SUS, né, então acaba ajudando muito, e na prática clínica a gente vê que ajuda bastante os dependentes, embora teoricamente não seria o ideal, né? Mas pelo efeito sedativo e essa relação talvez anticolinérgica, que nenhum estudo ainda comprovou especificamente da clorpromazina. Então acho que Perfeito, obrigada. bacana, dá para usar na prática, apesar dos estudos ainda não estarem muito claros, né? Já vou aproveitar o gancho até para fazer a propaganda da próxima aula, então, né, que é do Gustavo Lovadin, manejo de neurométricos, justamente esse tema, dia 9 de setembro, também no mesmo horário, vai ser quarta-feira também. Tá? Vamos aproveitar o gancho e entender um pouco mais dessas substâncias aí, principalmente relacionadas a nosso uso na dependência química, né, que vai ser o foco. Mais algum comentário, pessoal, os residentes, pessoal da neuro? Então,
talvez lembrar que a gente acaba utilizando os antipsicóticos para evitar o uso dos benzodiazepínicos, né, pensando na sedação e pensando no potencial maior que os benzodiazepínicos teriam, né, para causar uma dependência cruzada, uma substituição da droga pelo benzo, né. Então, acho que isso acaba estimulando, né, quem trabalha com essa área a preferir os antipsicóticos, né, também. Bom, então acho que agradecer aí a presença de todos, a participação, a atenção, né, essa quarta-feira fria, e acho que todos estão com fissura de ir para a cama, embaixo do edredom, ou jantar uma sopinha quente, então, um bom descanso aí a todos, e até a próxima aula aí com o Dr. Gustavo. Obrigado, gente. Mais uma vez, obrigado, doutora Rebeca. Obrigado, Dr. Carlos, idealizador do projeto, e ao DGA. E peço a todo mundo que, se puder fazer a avaliação da apresentação, da organização do evento, o DGA do HC agradece muito, é importante para a manutenção dos serviços deles, que são de excelência. Muito obrigado mais uma vez, doutora Rebeca. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite.